Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Segundas Crônicas 18. Aí vamos ler o 2, o 21 e o 27. E depois de alguns anos, desceu para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Agora vamos ler o 21. E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás, e também prevalecerá. Sai e faze assim. E o 27 vai falar assim. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos vós, povos. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar, né, que Josafá, ele desceu, né, a Acabe, né, em Samaria, porque Josafá, ele tinha, né, aparentado-se com Acabe. E a palavra do Senhor vai falar, né, que quando ele chegou, né, até Acabe em Samaria, Acabe o persuadiu, né, a sair com ele, né, à guerra em Ramote de Gileade. E a palavra do Senhor vai falar que ele disse, né, Josafá, vamos, né, o meu povo, né, será como o teu povo. E ele foi, irmãos, à guerra, né, com Acabe. E a palavra do Senhor vai falar que antes, né, deles saírem à guerra, Josafá, né, pediu para que ele consultasse, né, os profetas do Senhor, né, para ver se ia sair tudo bem, né, se eles iam, né, ficar em paz ali naquela guerra. E a palavra do Senhor vai falar que eles foram, né, e consultaram, né, 400 profetas. E a palavra do Senhor vai falar que Josafá falou, né, não tem mais algum profeta, né, para que nós consultemos. E a palavra do Senhor vai falar que Acabe disse, tem um ainda, Micaías, mas ele nunca profetiza o que é bom de mim. E a palavra do Senhor, né, vai falar que eles foram, né, que Acabe mandou trazer, né, a Micaías, para que eles viessem a consultar o Senhor, né, por meio dele. E quando foram, né, buscar ali Micaías, né, os soldados ali do rei, já foram, né, advertindo ele para que ele viesse falar, né, coisas boas ali, né, daquele rei, daquela guerra, né, que era uma única palavra ali dos outros 400 profetas de Baal, né, era só falando coisas boas, né, que eles iam voltar, né, vitoriosos daquela guerra. Mas, na verdade, o Senhor não queria que Acabe voltasse em paz. A sentença ali, né, contra a vida de Acabe já estava determinada ali pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que ele falou, né, Micaías, o que o Senhor colocar na minha boca para me falar é o que eu falarei. E ele foi e falou para o rei, que viu, né, o povo ali disperso como ovelha que não tinha pastor. O povo todo disperso e cada um voltou, né, para a sua casa, né, porque não tinha pastor. Mas quando ele falou, né, aquela palavra, aquela revelação ali, o rei, ele se indignou com a vida, né, daquele profeta Micaías. Ele não parou, né, para dar ouvidos à palavra do Senhor que saía da boca de Micaías, que falou que o Senhor enviou um espírito de engano ali, de mentira na boca, né, daqueles profetas ali, para enganar aquele rei, para que ele fosse para a guerra, porque lá ia ser o seu fim. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que ele não deu ouvidos, e muitas vezes acontece assim, né, nas nossas vidas. Nós não damos ouvidos, né, o alerta da parte do Senhor, e acabamos pagando um alto preço, como foi aqui o caso de Josafá. Josafá não era para estar naquela guerra, aquela guerra não era de Josafá,
Mas ele foi, acompanhou ali o rei, o persuadiu e ele foi. Ele não disse não, essa guerra não é minha. Mas ele foi, tomou para si aquela guerra ali. E muitas vezes o Senhor fala conosco, não vai por aí. Não, essa amizade não é do meu agrado. Esses caminhos que você está trilhando, né, não é do meu agrado. E muitas vezes desobedecemos a voz do Senhor, que às vezes usa pessoas, né, para nos alertar e muitas vezes também fala no íntimo do nosso coração e não damos ouvidos. E através dessa palavra que o Senhor me trouxe para te falar, né, cuidado, né, com amizades que te levam, né, para caminhos que não agradam ao Senhor, para ambientes, né, que não agradam ao Senhor. Ali Jeosafá, ele ainda teve a chance, né, de desistir ali com aquelas palavras de Micaías. Mas ele também não deu ouvidos àquelas palavras ali e ele foi. Ele foi para a guerra, ele não quis falar não para Acabe. E quase ele também ia perdendo a sua vida ali, né? Por causa que ele não soube falar não para algo que ele sabia, né? Que não era dele, que aquela guerra ali não era dele, e ele sabia que Acabe não fazia o que agradava ao Senhor, que Acabe não andava nos caminhos do Senhor, e mesmo assim ele insistiu, né? E muitas vezes fazemos assim, o Senhor fala, eu não quero essa amizade, né? Não anda nos caminhos do Senhor como você, e muitas vezes insistimos ali. E às vezes pagamos preço por causa da nossa desobediência, porque o Senhor, ele nos alerta, ele usa pessoas, ele fala no íntimo do nosso coração e muitas vezes não damos ouvido, como foi aqui o caso, né, de Jeosafá. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que Acabe, ele se disfarçou ali quando chegou na guerra, né, e entrou, né, na guerra para pelejar ali, juntamente com seus soldados, né. Ele tirou as suas vestes de rei, né, e foi ali para a batalha. Mas Jeosafá não, ele ficou, né, trajando ali as suas vestes reais. E a palavra do Senhor vai falar que o rei, né, da Síria falou, eu não quero pequeno e nem grande, eu só quero Acabe, o rei de Israel. E a palavra do Senhor vai falar que quando aqueles soldados, né, sírios viram ali Jeosafá, eles confundiram Jeosafá, né, com Acabe, porque estava trajando, né, as vestes reais ali. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele clamou ali o nome do Senhor, quando ele estava cercado ali, né, pelos sírios, o Senhor, né, foi ao seu socorro, o Senhor o ouviu. E eles, né, os soldados ali viram que não era, né, o rei Acabe e pararam de perseguir ele quando ele clamou ali ao Senhor. Então que não venhamos passar, né, por situações ali que não precisamos passar, né, por causa da nossa desobediência, né, à voz do Senhor, como foi o caso aqui de Jeosafá. E a palavra do Senhor vai falar que Acabe, mesmo ele ali se disfarçando e entrando ali, né, na guerra, ali na batalha, um homem, né, lançou uma flecha e aquela flecha, né, veio direto nele. Aquela flecha ali, né, o atingiu de uma ferida ali mortal. E a palavra do Senhor vai falar que ali mesmo, né, na guerra, ele veio a perder a sua vida, porque a sentença dele já estava decretada pelo Senhor. E o Senhor ainda enviou, né, ali um servo dele para falar com ele que ele não ia voltar em paz daquela guerra. E mesmo assim ele não deu ouvidos e ele morreu por causa que ele não servia ao Senhor, por causa que ele não fazia o que agradava ao Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que quando Micaías o advertiu, né, falando que ele não ia voltar em paz, que o Senhor tinha visto, né, Israel todo disperso ali, cada um voltando, né, para a sua casa. Ele mandou prender, né, a Micaías ali na casa do cárcere e sustentar ele ali, né, com o pão da angústia, com a água da angústia, até o dia que ele voltasse. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Micaías falou aqui no 27, que foi, né, o que eu li. Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim, diz o Senhor.
Mas ouvi todos vós povos. Então a palavra do Senhor vai falar que Micaías falou, né? Quando ele mandou prendê-la ali, sustentar com o pão da angústia e com a água da angústia. Até o dia que ele voltasse, Micaías falou: se voltares em paz, o Senhor não falou pela minha boca. E o Senhor nos quer, assim, servos fiéis a Ele, verdadeiros, que falam, né? A palavra dele que fala a realidade, ali o que o Senhor colocar em nosso coração para falar, né? Não para agradar homens, mas para agradar o Senhor. E através dessa palavra também o Senhor está falando. O que eu mandar você falar, você fala. Mesmo que você desagrade, né, a muitas pessoas, mas seja verdade, né? Não seja como um desses 400 profetas, né? Que profetizavam mentiras porque estavam longe do Senhor. E o Senhor permitiu com que aquele espírito, né, de mentira e de engano ali tomasse a cada um deles, né? Para falar mentiras ali. Então, que não venhamos ser, né, como esses profetas, mas que venhamos ser como Micaías, né, um profeta que fala verdadeiramente, né, o que o Senhor manda, e que venhamos buscar, né, do Senhor, né, assim, a santidade mesmo, para que o Senhor venha nos usar, assim como usou Micaías, né, na verdade, somente com a verdade. E quando Micaías falou, né, que se Acabe voltasse em paz, o Senhor não estava falando, né, por ele, ele falou ali, né, em alta voz, para que o povo todo ali ouvisse a palavra dele, desse crédito, porque ia acontecer, e assim aconteceu. Aqueles profetas ali depois ficaram envergonhados, porque a palavra que Micaías falou, né, se cumpriu, e o Senhor não permitiu com que nenhuma daquelas palavras, né, caísse por terra. E quando o Senhor lhe usar, né, para falar com alguém, mesmo que seja alguém assim de status, né, alguém de nome mesmo, que você não se amedronte, mas fale a verdade, fale o que o Senhor mandar você falar. Não para agradar homens, mas para agradar o Senhor com a verdade, que a verdade venha prevalecer, né, na sua vida acima de tudo. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, queremos desde já colocar esse dia em tuas mãos, meu Pai, e te agradecer pelos teus livramentos e pelo teu cuidado. Pai, eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai. E que o Senhor venha estar também suprindo toda e qualquer necessidade, Pai, dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.